senhores, é uma satisfação estar aqui mais uma vez nos eventos que nós estamos realizando no Conselho Regional de Economia e no Sindicato dos Economistas de São Paulo. O evento chama-se Economia em Debate e o objetivo central aqui, então, é discutir temas de interesse da profissão do economista. Eu vou pedir para o Hélio, a tua imagem é que está aparecendo aí agora, se você puder corrigir isso para a gente. Mas, então, vamos começar o nosso evento. Hoje a gente tem a honra aqui, a alegria de ter o professor Alfredo Saad Filho, e o currículo dele é extenso, mas eu vou destacar alguns pontos aqui para passar a palavra para ele, a quem eu agradeço sinceramente que aceita o nosso convite de participar do evento de hoje. Alfredo Saad Filho, ele é formado em Economia pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Londres. Atualmente, ele é professor de Economia e Política e Desenvolvimento Internacional no King's College London. Se eu falar alguma coisa que não tiver atualizado aqui, o professor me corrige, por favor, professor. Foi professor de Economia também na Universidade de Londres, entre 2000 e 2019. Chefe dessa universidade no doutorado, é presidente do Departamento de Estudos e Desenvolvimento também. Ele é sênior, né? Foi diretor sênior de Assuntos Econômicos da Confederação das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, que é a UNCTAD, em Genebra. Lecionou nas universidades e instituições de ensino também aqui no Brasil, no Canadá, na Alemanha, na Itália, Japão e Moçambique, Suíça e Reino Unido. Ele recebeu a medalha de realização da vida da Universidade Federal de Goiás, em 2014, e o prêmio de ensino diretor da Universidade de Londres, em 2016. Seus interesses na área de pesquisa são política econômica, desenvolvimento, política industrial, neoliberalismo, democracia, políticas econômicas alternativas, desenvolvimento político e econômico da América Latina. Inflação, estabilização, teoria de valor. Ele foi comissário de bolsas na Commonwealth. Ele é membro também da Dutch Memorial, associado à Society Registers. Professor, você participa também do conselho editorial da revista Economia Brasileira de Economia e Política, sobre marxismo, 21. Professor, currículo é extenso, muitas das coisas que são extremamente interessantes, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. É uma alegria tê-lo aqui. Estão presentes comigo aqui, certamente, também o professor Odilon Guedes, o Pedro Afonso. O Odilon está trabalhando comigo nesse processo de levar a população, aos economistas, mais conhecimento através de diferentes linhas do pensamento econômico. O Pedro dá todo o suporte, que ele é nosso presidente. Ao finalzinho da sua fala, ele também vai fazer pequenas intervenções. Como é que vai funcionar, professor? O senhor tem aí 30, 40 minutos de fala livre e depois disso a gente interage com as perguntas que são feitas no chat. Peço a todo mundo que deixe aí, por favor, desligados seus microfones para que só o professor possa falar, tá bem? Professor Alfredo, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado ao Corecon, ao sindicato, pelo convite, por essa oportunidade, para a gente poder ter um diálogo sobre temas que eu acho são da maior importância. O que eu vou apresentar hoje e lançar para a gente conversar são algumas reflexões sobre as 3 crises mais importantes, mais visíveis que a gente tem a experiência hoje no mundo. A crise econômica, que prossegue desde 2008, a crise política da democracia a nível internacional e a crise de saúde com a pandemia que começou no início desse ano. Eu contextualizo essas 3 crises como crises no neoliberalismo e o que eu vou fazer nessa sessão agora é começar com uma discussão sobre o que é o neoliberalismo, para então a gente poder entender cada uma dessas crises, como é que elas se relacionam e quais poderiam ser as alternativas de saída dessas crises de uma maneira progressista e democrática. Então, meu primeiro ponto hoje é que nós vivemos na época do neoliberalismo. Isso não é apenas
uma questão de ideias dominantes, não é só uma questão de políticas de governo. Neoliberalismo, do ponto de vista que eu gostaria de submeter para vocês, é a fase atual, o estágio atual, o modo de existência atual do capitalismo a nível global. O neoliberalismo ele surge no final do boom do pós-Segunda Guerra Mundial, final dos anos 70, começo dos anos 80, e ele se espalha ao redor do mundo a partir das suas bases principais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ele se espalha pelo norte global através do atlanticismo, ele se espalha pelo sul global através do consenso de Washington. E a característica mais importante do neoliberalismo é a financiarização. Financiarização no sentido da subordinação da reprodução econômica e social aos imperativos da acumulação de capital financeiro, ou do que Marx chamou de capital portador de juros. O aspecto mais importante desse processo de financiarização é a transferência de capacidade de alocação de recursos do Estado, que era fundamental durante o período keynesiano, durante o período desenvolvimentista, durante o período de socialismo tipo soviético, a transferência de capacidade estatal de controlar a alocação de recursos para um setor financeiro transnacionalizado e dominado por instituições baseadas nos Estados Unidos. E isso permitiu ao setor financeiro controlar as fontes de capital mais importantes da economia e controlar as alavancas principais de política econômica, e com isso permitiu a restauração da hegemonia internacional dos Estados Unidos depois da derrota na Guerra do Vietnã, depois da derrota devido à Revolução no Irã, depois da crise do dólar durante os anos 70. O período neoliberal, então, ele se associa com, de uma maneira muito destacada, muito clara, ele se associa com uma recuperação extraordinária da lucratividade, da taxa de lucro, desde o fundo do poço atingido no começo dos anos 80. Mas, inevitavelmente, a financiarização implicou também o crescimento de uma área especulativa, puramente especulativa, gigantesca a nível da economia internacional, e, por conta disso, em particular, o setor financeiro tem se apropriado de uma parcela cada vez maior do valor total produzido nas economias. É um setor que emprega mais e mais gente, o setor que tradicionalmente é o setor de remuneração mais alta na economia. Essa é uma característica fundamental, um conjunto de características fundamentais da financiarização, da globalização, do neoliberalismo de hoje. A característica seguinte que eu gostaria de ressaltar é que o neoliberalismo a nível internacional ele impulsionou a transnacionalização da produção e do próprio setor financeiro, o que no discurso convencional a gente chama de globalização, entre aspas, e que se trata da integração internacional dos circuitos do capital ao nível das firmas individuais. E, para apoiar isso, políticas de liberalização do comércio, políticas de liberalização financeira doméstica, políticas de liberalização de fluxos internacionais de capital. E o neoliberalismo ele também impôs uma forma particular de estruturação, de reestruturação social e de disciplina social e econômica ao redor do mundo. O capitalismo se expandiu através do planeta, e ao fazer isso, ele aumentou a concorrência entre os países e a concorrência dentro de cada país também. Esse período neoliberal viu a introdução de inovações tecnológicas muito importantes e, com isso, também novos padrões de emprego e restrições aos salários, aos subsídios, aos benefícios, às transferências, a todo tipo de proteção extramercado que havia sido desenvolvida nos períodos anteriores. O neoliberalismo se associou com a compressão das rendas reais na maior parte dos países, as rendas dos salários na maior parte dos países, e, ao mesmo tempo em que ele expandia esse processo de desigualdades, e a gente vai voltar a isso daqui a pouco, o neoliberalismo, o período neoliberal, também abriu oportunidade para um conjunto de países sustentar taxas de crescimento econômico bastante rápidas, particularmente no leste da Ásia, e para a transformação da China no polo central
da manufatura a nível internacional. O período neoliberal viu a introdução de novas formas de disciplina através das políticas públicas, particularmente políticas fiscais permanentemente contracionistas. E o período neoliberal viu também a financiarização da reprodução social através do emaranhamento, particularmente das pessoas mais pobres, de uma maneira mais destacada, em circuitos financeiros, através de cheque especial, através de cartões de crédito, através de hipotecas, através dos seus fundos de aposentadoria, através de pagamentos, pelo que, anteriormente, pelo menos nos países com um estado de bem-estar social já articulado no período pós-guerra, a partir da privatização de serviços sociais, pagamentos pela educação, pagamentos por saúde, pagamentos por toda uma série de áreas de provisão social que frequentemente são financiados por empréstimos pessoais. E a pressão para o repagamento, o serviço dessas dívidas, o pagamento desses empréstimos, tem sido um fator influente nas pessoas aceitarem trabalhar muitas horas, muitas vezes em múltiplos empregos com contratos de trabalho flexíveis, em condições altamente estressantes de vida e de trabalho. Então, devido a todas essas condições, o neoliberalismo leva a uma recuperação das taxas de lucro, como eu tinha mencionado, ele leva a um aumento da desigualdade, como ficou muito claro no trabalho recente do Thomas Piketty, a gente vai voltar a isso depois. E o neoliberalismo também se associou, talvez de maneira surpreendente, nessas condições de grande lucratividade e desigualdade, o neoliberalismo se associou com queda das taxas de investimento e queda das taxas de crescimento do PIB, particularmente notável nos países de economia avançada. E esse resultado se deu apesar das condições mais favoráveis possíveis para a acumulação. Liberalização do comércio, das finanças, dos fluxos de capital. Um apoio sem precedentes, dado a acumulação de capital privado por estados em relações de concorrência mútua. Redução dos impostos e redução da progressividade dos impostos, redução das transferências, redução da provisão de bem-estar social. O declínio das fontes de resistência mais importantes no período anterior, movimentos nacionalistas no sul global, governos nacionalistas, particularmente nos países que haviam atingido a independência no período mais recente, declínio dos sindicatos, declínio dos movimentos camponeses, declínio dos partidos políticos de esquerda. E uma hegemonia quase que completa das ideias neoliberais. Apesar disso tudo, os países neoliberais não tendem a ter sucesso na acumulação. A acumulação, em particular, nos países centrais, tem se tornado cada vez mais lenta e, desde 2007, o Ocidente sofreu a sua crise econômica mais profunda, desde 1929, exceto pela crise de agora, e sofreu também, a partir de 2007, a recuperação econômica mais lenta e mais regressiva em termos distributivos que se tem notícia. E isso é o que eu chamo do paradoxo econômico do neoliberalismo, que a conquista das condições mais favoráveis, imagináveis à acumulação, se associou com a incapacidade completa de capitalizar nessas condições e trazer crescimento econômico acelerado, geração de emprego, aumento do nível de renda. Nada disso aconteceu. Isso é um paradoxo, para não dizer um mistério. Então, fica muito claro a desaceleração das taxas de crescimento ao redor do mundo. Se a gente olha esses dois gráficos, o de cima é o PIB mundial, o segundo é dos países da OCDE. Década após década, nos últimos 50, 60 anos, taxas de crescimento a nível internacional tendem a cair. Existem exceções no sul global, a China, evidentemente, é a exceção mais importante, a Índia secundariamente, uma série de outros países também. Obviamente, o Brasil não é uma exceção. O Brasil era uma economia de crescimento acelerado que se tornou uma economia praticamente estagnada. É uma tragédia se observar esse resultado. Mas o Brasil também não... Ele participa dessas tendências a nível global. Se a gente olha o neoliberalismo a nível histórico, ele passa por três fases, que se dividem, a primeira da segunda, pela
pela crise asiática de meados dos anos 90, a segunda fase da terceira se divide pela crise financeira global, que começou em 2007. A primeira fase do neoliberalismo global é uma fase de transição, uma fase de choque, que se caracteriza pela promoção agressiva do capital privado, sem nenhuma consideração das consequências, para se fazer o neoliberalismo um fato instalado na realidade. Isso aí exigiu, em todos os casos, a intervenção firme do Estado para conter o trabalho, para destruir as forças políticas de esquerda, para se impor a transnacionalização da produção e das finanças a nível do país, para se internacionalizar a acumulação a nível de cada país e para se colocar em funcionamento a nova estrutura institucional. Essa é uma fase que, historicamente, ela se encerra com a crise asiática, em meados dos anos 90. Naquele momento, a grande maioria dos países do mundo já estava associada ao neoliberalismo. A gente entra, então, historicamente, na segunda fase. A segunda fase, que é a fase da terceira via, a fase de consolidação, a fase madura do neoliberalismo. Se a primeira fase a gente pensa em Ronald Reagan e Margaret Thatcher, na segunda fase a gente pensa em Bill Clinton e Tony Blair. É uma fase que assegura e sintoniza de uma maneira mais precisa a hegemonia do setor financeiro no processo de reprodução econômica e social. É uma fase de construção das estruturas internacionais de gerenciamento das novas modalidades de integração entre os países. É uma fase de se introduzir novas políticas sociais tipicamente neoliberais, políticas focalizadas, em particular, para se tratar da pobreza e da marginalização e das privações que foram criadas na primeira fase de transição. E é uma fase de consolidação da subjetividade neoliberal. Agora, o neoliberalismo não é só um fato objetivo lá fora. O neoliberalismo é um fato na mente das pessoas. Se aceita que o mundo deve ser assim. Não só que o mundo é assim, mas que o mundo deve ser assim. É a colonização da mente pela ideologia neoliberal. Nesse momento, já não existe mais espaço para a esquerda política tradicional, porque as sociedades tinham mudado, as economias tinham mudado e as pessoas mudaram. As pessoas deixaram de acreditar no que elas acreditavam antes. Depois da grande crise financeira, a gente tem um terceiro período que se caracteriza pela perda de legitimidade. A crise financeira global trouxe uma crise de legitimidade muito grave ao neoliberalismo. Você tem tudo o que você pediu. E o que você entrega? Você entrega pouco crescimento, empregos ruins, pouco emprego e uma crise financeira absurda que exige um resgate trilionário do setor financeiro. Esse tipo de economia não tem legitimidade. A percepção do custo astronômico de salvar as finanças. A percepção de que o neoliberalismo tinha levado à concentração da renda e da riqueza e que ele tinha levado à imposição de padrões indesejáveis de emprego. Nesse sentido, o livro do Piketty foi particularmente importante. O livro sai em 2013 e vira instantaneamente um sucesso de venda. Um livro que é um livro para economistas. Ele não é um livro que o público leigo, que não tenha treinamento em economia, possa acompanhar muito bem. Mas o livro pegou o momento e ele simbolizou o momento de percepção de que aquilo não estava funcionando. E a percepção também de que o neoliberalismo não tinha gerado estabilidade no processo de acumulação. Então, para que serve isso? E esse foi um problema político, um problema de legitimidade muito grave. Queria falar um pouquinho sobre relação entre neoliberalismo e distribuição. Essa é a curva IU, que ficou muito famosa com o trabalho do próprio Piketty. São 4 países anglo-saxões. O padrão é absolutamente o mesmo, é um pouco diferente se a gente olha para a França ou para o Japão, países que têm uma tradição de impostos progressivos mais forte, mas nos países anglo-saxões a curva é absolutamente clara. Você tinha uma concentração de renda muito grande, no 1% mais alto no começo do século XX. Isso cai bastante com a Segunda Guerra Mundial e o estado de bem-estar, e depois sobe de novo a partir do começo dos anos 80, a herança do período neoliberal. Restaura a desigualdade que existia há 100 anos atrás. Isso é uma característica incontestável, absolutamente fundamental. Ninguém discute que isso aconteceu durante o período neoliberal. Você pode tentar justificar, mas não há discussão sobre o fato.
Um caso particularmente interessante é o caso dos Estados Unidos. É importante, é a economia mais importante no mundo. É uma economia que é muito fácil a gente encontrar dados também. Então, a fatia da renda nacional nos Estados Unidos, indo para os salários, com todos os problemas que essa estatística traz, mas não há também a menor dúvida, ninguém discute, que a fatia dos salários na economia dos Estados Unidos caiu. Caiu de uma maneira bastante evidente durante o período neoliberal. A gente pode abrir esse dado um pouco. Se a gente olha primeiro para a linha azul, ou linha roxa, produtividade. Produtividade da economia norte-americana, desde a Segunda Guerra Mundial, cresce em torno de 2.000% ao ano, todo ano, é bastante regular. A gente está vendo aqui essa curva, vem desde os anos 60, é basicamente estável, e ela já vinha desde a Segunda Guerra Mundial. Então, produtividade crescendo de uma maneira mais ou menos constante. Isso aí não tem quebra. O que tem quebra é a linha verde. Olha a linha verde de baixo, a linha verde mais clara, que é o salário real na economia americana. O salário real acompanhou o crescimento da produtividade desde a Segunda Guerra Mundial até 1973. Em 1973, a linha quebra e os salários reais não voltam a subir nos Estados Unidos, a não ser talvez no período muito mais recente. Estagnação dos salários, com o crescimento contínuo da produtividade. Isso é uma mudança de padrão de acumulação muito clara. A linha verde do meio é a renda mediana das famílias. Por que a linha verde do meio está mais alta? Se os salários não estavam subindo, como é que a renda das famílias subiu? Subiu porque as pessoas estavam trabalhando mais horas. Isso aí é a pessoa aposentada que volta para o mercado de trabalho, isso é o estudante que vai trabalhando para poder abater um pouco da dívida do crédito estudantil. Isso são pessoas que, no período anterior, seriam donas de casa, mulheres, particularmente, que saíram de casa para trabalhar fora, porque não estava dando. Então, você consegue aumentar a renda da família, mas às custas de aumentar o número de horas trabalhadas. Mas, em todo caso, a renda salarial não cresceu e a produtividade, a geração de renda, cresceu. Esse hiato entre a linha roxa e as linhas verdes foi apropriado, obviamente, foi apropriado pelo capital. Se não for apropriado pelo trabalho, foi apropriado pelo capital. Então, é uma história de piora, de deterioração da distribuição de renda e de construção da desigualdade durante o período neoliberal. Se a gente desagrega os salários por nível, se você olhar até o 20º percentil, salário absolutamente constante, salário real por hora, absolutamente constante. Se você vai subindo o percentil salarial, então você nota que a curva começa a subir. Se você tinha já uma renda mais elevada, sua renda subiu. Se você era pobre, não tinha uma renda muito alta, sua renda continuou baixa durante todo esse período. Mais uma vez, o quadro absolutamente incontestável de concentração da renda, dos salários, no caso dos Estados Unidos. Particularmente dramático, eu acho essa figura aqui, que indica que se você tem poucos anos de escolaridade, você tem menos do que a escola secundária, a linha azul debaixo de tudo, o seu salário, desde o final dos anos 70, o seu salário tendeu a cair. Caiu bastante, caiu entre 20% e 30%. Se você tem um pouco mais de escolaridade, seu salário caiu menos. E se você tem muita escolaridade, se você tem pós-graduação, o seu salário subiu entre 30% e 40%. Mensagem, mais uma vez, desigualdade. Porque é claro que anos de escolaridade estão associados com renda da família. Então, quanto mais você tinha, mais você tem hoje. Quanto menos você tinha, mais pobre você ficou. Mais uma vez, desigualdade. Não surpreende que, se você desagrega para a distribuição de renda do país como um todo, você vai ter uma figura parecida com essa. As famílias mais ricas, os indivíduos mais ricos, ganharam bastante, ganharam substancialmente em termos de renda. E os mais pobres tenderam a perder. Pois a pobreza extrema, talvez não, mas os mais pobres, em geral, tenderam a perder. Desigualdade, mais uma vez. Isso é exatamente idêntico ao gráfico que a gente tem para o Chile durante o período Pinochet. E a gente pode achar em qualquer número de outros exemplos similares, levando ao mesmo resultado. A questão para a gente, então, é quais são os processos
que geram esses resultados em termos distributivos. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que a transição para o neoliberalismo, ela levou à reestruturação econômica, uma reestruturação econômica bastante substancial, e esse processo, se a gente olha particularmente pelo ponto de vista das economias avançadas do Ocidente, esse foi um processo que criou uma camada muito grande do que eu chamo de perdedores econômicos no neoliberalismo. Foram milhões de empregos eliminados nesse processo. Profissões inteiras que desapareceram ou que foram exportadas. Num quadro de perda de empregos no setor público também, por causa de privatizações ou por causa de redução do tamanho do setor público. Em geral, a estabilidade do emprego tendeu a cair e os salários, as condições de trabalho e todas as medidas de bem-estar que protegiam os trabalhadores tenderam a deteriorar também. Os trabalhadores do setor informal tendem a perder a perspectiva de entrar no mercado formal de trabalho. Os trabalhadores no mercado formal passam a viver cada vez com mais medo de perder os seus empregos por causa da reestruturação da economia ou por causa da exportação da própria firma, passar a produzir em outra parte do mundo. E todas essas pessoas passam a ter um nível de estresse muito mais elevado e, em vários casos, sobretrabalho também. Mesmo resultado com a classe média, que é relativamente privilegiada economicamente, mas cada vez mais endividada, mais empobrecida, mais ansiosa e se sentindo cada vez mais vulneráveis. Então, nas economias avançadas, esses perdedores se concentram entre a classe trabalhadora tradicional e os mais pobres. No caso do Brasil é diferente. A gente pode discutir isso depois. Os perdedores, no caso do Brasil, se concentram na classe média. Mas essa é uma conversa paralela que a gente pode ter depois. Em todos os casos, o resultado das políticas econômicas neoliberais é esse, a construção da desigualdade. Esse é o tipo de sociedade que você vai ter se você deixa o neoliberalismo correr solto. A fotografia de cima ficou famosa há pouco tempo atrás, a fotografia tirada em São Paulo, a fotografia de baixo é tirada na cidade do Cabo, na África do Sul. Dois países particularmente desiguais, para padrões internacionais, mas essa é a tendência que o neoliberalismo joga os países que estão associados a essa forma de acumulação. Então, o que a gente identifica é que, nesse período neoliberal, cada vez mais, a acumulação tende a tomar a forma de bolhas. Bolhas que, inevitavelmente, vão entrar em colapso e que requerem um resgate patrocinado pelo Estado. Crise internacional da dívida do começo dos anos 80, crise das savings and loans dos Estados Unidos dos anos 80, quebra do mercado das bolsas de valores em 1987, crise do México em 94, crise da Ásia em 96, 97, crise da Rússia em 98, crise do Brasil em 99, crise da Argentina, a crise do .com em 2001 e depois o 11 de setembro. Cada vez mais, particularmente depois da crise do .com e do 11 de setembro, o Fed manteve taxa de juros baixa para tentar manter a economia funcionando e manter o nível de consumo, e isso levou a uma bolha de crédito de consumo e, em particular, uma bolha imobiliária, como a gente sabe. Quando, em setembro de 2008, o Lehman Brothers vai à falência, isso é o estopim da crise. O mercado de crédito congelam, as ações se desvalorizam muito, uma série de instituições financeiras estava tecnicamente quebrada e correram para os governos para pedir apoio. E as medidas de apoio que foram implementadas depois daquela crise demonstram muito claramente a hegemonia do setor financeiro na formulação de política econômica. Essencialmente, os bancos centrais reduziram a taxa de juros para zero e passaram a dar dinheiro, efetivamente dar dinheiro, para os bancos, criando crédito para comprar ativo que não valia, ativos sem nenhum valor, para tentar manter a estabilidade do sistema financeiro. E isso foi feito praticamente sem nenhuma demanda de reestruturação das finanças, de modo a se manter a estabilidade das instituições do neoliberalismo naquela época. Houve um momento de recuo marcado
alguns de vocês podem se lembrar pelo depoimento do Alan Greenspan no Congresso dos Estados Unidos, no começo de outubro de 2008, quando ele disse que estava absolutamente confuso porque o paradigma econômico dele não funcionava. Eu achei aquilo uma coisa muito bonita, uma demonstração de integridade intelectual. Aí fala, não consigo entender, não sei o que está acontecendo. Foi o que ele fez. Mas logo em seguida, volta-se os formuladores de política econômica e os ideólogos neoliberais voltam ao ataque, dizendo que os desequilíbrios fiscais que tinham sido incorridos para salvar os bancos exigiam agora um período de austeridade fiscal, quer dizer, ainda mais neoliberalismo, mais erosão do estado de bem-estar, mais controle das políticas públicas pelo setor financeiro e, por extensão, controle sobre a sociedade como um todo também. Então, a gente tem, desde 2007, uma recuperação econômica, sim, limitada, mas uma recuperação econômica baseada em dívida. A dívida das corporações financeiras cresceu em torno de 12 trilhões de dólares, a dívida do setor público cresceu em 25 trilhões de dólares e a dívida das famílias cresceu em torno de 7 trilhões de dólares. Então, é uma recuperação nos mesmos padrões de acumulação do processo anterior e bastante limitada e baseada em endividamento cumulativo. Deixa eu dar uma olhada agora na questão política, trocando um pouco de prisma. Existe uma série de caminhos de transição ao neoliberalismo. Podem ser caminhos mais autoritários, Pinochet, Videla, até Thatcher e Reagan, constitucionais, caminhos constitucionais ou não, ou podem ser caminhos de transição ligados a transições democráticas. Caso do Brasil, caso da África do Sul, caso da Coreia do Sul, caso dos países da Europa Oriental. Qualquer que seja o caminho de transição, durante os anos 90, se consolidou uma forma típica de democracia em conjunto com as economias neoliberais. Essas eram democracias neoliberais. Democracias neoliberais, que são democracias circunscritas, democracias limitadas, que, em particular, têm um aparato institucional que é feito para isolar a política econômica da influência do processo democrático, um aparato institucional que é feito para garantir a sobrevivência do neoliberalismo. Então, são estruturas institucionais que reduziram a capacidade de formulação de política por parte do próprio Estado neoliberal. São estruturas institucionais que diminuíram o espaço de política econômica em estados nominalmente democráticos e, com isso, reduziram o espaço para a oposição legítima também. Não havia alternativa de política econômica legítima, então não adiantava discutir economia e, com isso, não há o que debater. Mas se não há debate no plano político, não há debate sobre economia, então você vai discutir outra coisa. O que você vai discutir? Vai discutir cultura, depois vai discutir religião, depois vai discutir nacionalismo, depois vai discutir racismo. Esses foram os elementos de debate que cada vez mais tenderam a ocupar espaço, já que não era possível se discutir alternativas à forma de funcionamento da economia. E esse processo de limitação política da democracia compôs a alienação dos perdedores econômicos. Eles já estavam insatisfeitos e, com a destruição das forças de esquerda e dos sindicatos, foram ignorados, o que aumentou o sentimento de alienação, de raiva, e que foram cada vez mais polarizados por conflitos éticos, uma forma de entender o mundo, conflitos éticos entre o bom e o mal. Bons indivíduos contra maus indivíduos, bons grupos contra maus grupos, bons países contra maus países. Conflitos que foram pautados pela grande imprensa e que foram frequentemente baseados numa lógica do senso comum. O senso comum, claro, é o mesmo senso que diz para a gente que a Terra é plana. Então ficou óbvio, isso é, mais uma vez, particularmente visível nos países de economia avançada, óbvio que os imigrantes são ladrões, e que os imigrantes vêm para roubar a sua casa, para tomar as camas do hospital, para tomar os lugares na escola, e se você sai na rua, vão te tomar o dinheiro também. Fica óbvio que as mulheres, que os gays, que as minorias étnicas, eles estão aí para tomar os direitos também, porque existe, supostamente, uma certa quantidade fixa de direitos, e se o Estado dá direito para alguns grupos sociais, então ele está tirando direito de outros. E se eu perdi o meu emprego e eu não posso mais nem fazer uma piada racista, não posso mais fazer uma piada sexista, então é evidente que tem um problema nessa sociedade.
E é evidente também, é evidente pela mesma lógica que os políticos não fazem nada. E o político não pode fazer nada, porque o político aceitou esses padrões de funcionamento do Estado. Eles aceitam as instituições do neoliberalismo. Então é evidente que eles são inúteis, são corruptos. Mas, se eles são inúteis, são corruptos, por que eu vou votar? Ou então, se você resolve votar, vai votar pelo maluco, vai votar pelo palhaço, vai votar pelo cara que vem de fora do sistema político, porque pelo menos ele tem coragem de falar a verdade. Então essas pessoas passam a polarizar o debate político. Então, deixa eu voltar aqui para eu mesmo, né? A sugestão que eu estou fazendo é que no neoliberalismo contemporâneo, a coletividade, particularmente a coletividade da classe trabalhadora, a coletividade se destrói. As políticas de grupo, as políticas de classe em particular, são derrotadas e a democracia ela é neutralizada. Então, os perdedores são levados a entender os seus desapontamentos, os seus ressentimentos, os seus medos, as suas esperanças através do prisma individualista de um conflito ético entre pessoas boas e pessoas ruins. E através da percepção ou da imagem de que há privilégios indevidos sendo dados pelo Estado para os pobres que não merecem, para as minorias, para os estrangeiros, para as mulheres, para os países estrangeiros também. Então, o que eu chamo de paradoxo político do neoliberalismo é que a institucionalização de democracias neoliberais solapou os fundamentos da própria democracia. As estruturas de representação ficaram rígidas, as políticas públicas ficaram indiferentes para as preocupações da maioria, o Estado sinalizou que as coletividades não importavam mais e que os indivíduos pobres eram ou fracassados ou então ladrões. E, ao mesmo tempo, as limitações do próprio neoliberalismo, que a gente viu anteriormente com respeito à economia, significaram que as aspirações materiais dos perdedores e da grande maioria da população não seriam atendidas. E que a próxima geração não ia se dar tão bem materialmente quanto os seus próprios pais haviam se dado. Essa agora é a primeira geração na história do capitalismo em que os filhos não vão atingir o nível de vida material dos pais. Isso é grave. Isso é a quebra de um contrato geracional que sustenta o capitalismo ideologicamente desde o século XVII. Eu me sacrifico hoje, mas os meus filhos vão estar melhor amanhã. Tudo bem, vale a pena. Mas eles vão estar pior. Então, por quê? Por que eu estou me sacrificando? Isso é uma perda de legitimidade para o próprio capitalismo que é bastante grave. Então, você cria uma situação potencialmente incendiária a nível econômico e a nível político também, nessas sociedades. E, com isso, a gente chega à abertura, depois da grande crise financeira, a abertura de espaços para forças políticas antissistêmicas polarizadas pelo que eu chamo de líderes autoritários espetaculares. Então, supostamente homens, normalmente são homens, supostamente fortes, que cultivam uma política de ressentimento, que apelam para o senso comum, que parecem falar honestamente com o grande público, que chamam para si a habilidade de atingir resultados pela força da sua personalidade, e que prometem que a sua personalidade forte é suficiente para confrontar o Estado neoliberal, as finanças, confrontar a globalização, as elites, os experts, os interesses estabelecidos no Estado, os políticos, confrontar os políticos corruptos, confrontar os servidores civis preguiçosos e que roubam do grande público, roubam do Estado, confrontar as instituições capturadas, confrontar os estrangeiros, etc. Todos eles pessoas e interesses que trazem mal para nós, para a nossa nação, para o nosso povo. E tudo isso para trazer o apoio eleitoral dos perdedores. Mas quando eles atingem o poder, essas lideranças espetaculares invariavelmente implementam políticas que levam à intensificação do neoliberalismo. Mas agora, sob o véu do nacionalismo e de um racismo mais ou menos explícito. O que eu quero sugerir para vocês é que isso não é um momento transitório. O que a gente tem aqui é uma crise política sistêmica no neoliberalismo e a ascensão desses líderes autoritários é um sintoma da decomposição das democracias neoliberais. Ela é o resultado da crise das economias
neoliberais, da crise dos sistemas políticos neoliberais, da crise das instituições de representação neoliberais, é evidência de que o descontentamento de massa foi sequestrado pela extrema-direita. E o nacionalismo e o racismo, eles oferecem para o povo, entre aspas, uma forma de responder a sofrimentos reais, uma forma de restaurar um sentimento de coletividade que foi perdido em todos os outros lugares. Foi perdido no local de trabalho, foi perdido na comunidade, foi perdido, muitas vezes, dentro da própria família. E para uma forma de você restaurar essa coletividade e restaurar o seu amor próprio, que o neoliberalismo nega de todas as outras formas. Você é um inútil, exceto que você pertence ao nosso grupo, o grupo dos brancos, o grupo das pessoas de olho verde, o grupo das pessoas que pode discriminar contra os mais pobres, que pode tratar alguém pior ainda do que você é tratado. Então, a expansão desse autoritarismo neoliberal, do meu ponto de vista, é o reflexo de uma busca cada vez mais desesperada por parte dos perdedores, por uma forma de dar um curto-circuito no sistema político que está, obviamente, travado, e uma forma de obter ganhos para pessoas que se cansaram de perder. E, nesse momento, o que a gente vê é surgindo à direita dessas lideranças movimentos ainda mais perigosos que dizem ter uma coerência política ainda maior e que querem representar os perdedores de uma maneira ainda mais agressiva. Então, o que eu chamo de paradoxo do autoritarismo é que as crises do neoliberalismo, a crise econômica e a crise política, promoveram a personalização da política e o crescimento desses líderes espetaculares que não são contidos por instituições estabilizadoras intermediárias, não são contidos por partido político, não são contidos por sindicato, não são contidos por movimentos sociais, não são contidos pela lei, não são contidos pelo Congresso. Essas lideranças são compromissadas com o neoliberalismo e com o seu poder, e eles implementam políticas que trazem perdas para a sua própria base eleitoral. A tendência é a sociedade se dividir cada vez mais, o trabalho se tornar mais precário, a tendência é os salários caírem, a tendência é os impostos ficarem mais regressivos e o crescimento da pobreza. A tendência é a insatisfação aumentar e haver um aumento do descontentamento de massa. Que essas lideranças, então, navegam criando novos ressentimentos e criando novos conflitos. Eles não podem parar de fazer isso, porque senão a popularidade deles cai. Porque eles não podem resolver problema. Eles só podem criar outros problemas e eles podem fazer performance. Pensa Donald Trump, pensa Boris Johnson, pensa Jair Bolsonaro. O que fazem? Fazem performance, mas não resolvem problemas concretos. Então, o meu argumento é de que o neoliberalismo autoritário ele é intrinsecamente instável e a dinâmica dele vai aumentar o espaço de atuação para a extrema-direita e pode levar ao crescimento de novas formas de fascismo. E essa era a dinâmica política que a gente tinha até o começo desse ano. Fechar para a gente fazer algumas perguntas. Ok. Rapidinho. O que a pandemia fez foi intensificar essas dificuldades. Ela criou a crise econômica mais profunda da história do capitalismo, 400 anos de capitalismo, essa é a crise econômica mais profunda da história. Ela ampliou o espaço para o autoritarismo estatal no controle da própria pandemia, em alguns casos necessário, e em outros casos não necessário. Em todos os casos, a desarticulação das políticas de Estado tendeu a agravar a crise da pandemia. Não por acaso, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil são 3 dos piores casos do mundo. 3 países mais compromissados com o neoliberalismo autoritário, 3 países onde a desintegração das políticas de Estado tem uma trajetória maior. Toda a discussão neoliberal a respeito do imperativo da austeridade fiscal sumiu com a entrada com a chegada da pandemia, mas já existem especulações de que vai ser preciso uma austeridade fiscal ainda maior no período seguinte, quando a gente conseguir sair dessa crise do sistema de saúde. Essa é uma disputa, se vai ser possível ou não, que nós vamos ter que enfrentar mais adiante. Eu vou tentar terminar e a gente pode voltar a esse ponto se houver interesse. Só para fechar, é claro que a tendência geral é estagnação econômica profunda e o surgimento de novas formas de fascismo a nível político. A contratendência é o surgimento de formas de resistência
como a gente observa em alguns casos dos Estados Unidos em particular, mas em outros países também. Do meu ponto de vista, a forma de oferecer uma política de esperança é se preocupar com aquilo que define e que distingue a esquerda da direita. A preocupação com a igualdade, com a coletividade, com a democracia política e com a democracia econômica. E o desafio, eu vou terminar com isso aqui, o desafio é desenvolver práticas políticas que ajudem a superar a fragmentação das experiências de vida no neoliberalismo. Se consegue fazer isso, é possível se atingir progresso no plano político e, por consequência, no plano econômico também. Se a gente não consegue fazer isso, então nós vamos ter muita dificuldade no período seguinte, que tende a ser ainda mais difícil do que os últimos anos. Obrigado, gente. Desculpe o tempo. Nada, professor. Foi fantástico, maravilhoso. Parabéns. A minha aspiração, né, o meu desejo era de que acontecesse algo desta forma mesmo e foi fantástico, tá? Eu vou começar com uma pergunta aqui, talvez mais júnior até, porque nós temos inclusive alunos de economia que assistem ao nosso programa. Qual a diferença do neoliberalismo, esse que o professor acabou de criticar aqui com tanta maestria, para o liberalismo clássico? Por favor, se puder ser rápido nessa abordagem, qual a diferença entre uma coisa e outra aí? O liberalismo clássico ele estava associado com noção de concorrência, de reduzir o tamanho do Estado na economia e um mais ou menos liberalismo político. O neoliberalismo ele está associado com o processo de concorrência, mas também com o processo de reestruturação do Estado para a criação de uma sociedade empresarial, uma sociedade onde cada um seja o empresário de si. Essa preocupação não existia anteriormente. E ele tem também, o neoliberalismo tem também um elemento muito grande de economia neoclássica, que veio através do trabalho do Milton Friedman e dos economistas monetaristas de meados do século XX. Isso torna o neoliberalismo atual distinto ideologicamente e economicamente do tradicional. Maravilha. Professor, tem muita gente que escreveu aí sobre neoliberalismo, David Harvey, Pierre Bourdieu, até Naomi Klein. Ele tem a doutrina do choque, parece que o professor mencionou a questão do choque aí, ela escreveu sobre esse tema também, o Stiglitz escreveu sobre a globalização e as promessas não cumpridas, então tudo isso trata um pouco aí da questão do neoliberalismo. O professor também mencionou a questão do Thomas Piketty. Para a gente aprender um pouco mais, para a gente se aprofundar nesses temas aí, quais são as boas literaturas que o professor indica aqui que devem ser pesquisadas para ampliar a visão sobre o neoliberalismo, que é um tema pouco discutido aqui no Brasil, foi mais discutido no momento que nós tínhamos lá atrás Fernando Henrique Cardoso, e de lá para cá isso vem meio que sendo como o professor mencionou, né? Olha, é assim mesmo, como diz a Margaret Thatcher, né? Tina, there's no alternative. O que o professor recomenda para a gente aprender um pouco mais sobre o assunto, além da sua brilhante palestra? Tem muita coisa sobre isso. O Philip Mirowski, em particular, tem feito um trabalho muito grande a nível de resgate das ideias neoliberais, um trabalho bem bacana. O Dardot e Laval escreveram 2 livros a respeito do neoliberalismo, também são livros fantásticos. David Harvey, como você mencionou. Se alguém tiver interesse, manda um e-mail, eu posso mandar toda uma grande lista bibliográfica sobre isso, que é uma coisa que eu tenho trabalhado recentemente, então é muito, muito simples. Se houver interesse, eu mando sim. Nós temos interesse sim, eu sei que o professor foi modesto, mas escreveu também sobre esse assunto aí, né? Tem livro, inclusive, sobre o tema. Uma outra questão é que o professor mencionou o seguinte, falou, olha, o neoliberalismo está nesse pano de fundo, a gente mostra o seguinte, quem tem baixa escolaridade perdeu renda, quem tem mais escolaridade cresceu muito a sua renda. Os neoliberais usam isso como meritocracia. Olha, você se esforçou, estudou mais. Como é que a gente combate um pouco esse discurso de que, olha, está ganhando mais porque estudou mais, portanto tem meritocracia e merece ganhar mais? Qual que é o tema? O que a meritocracia faz de pano de fundo dentro do neoliberalismo, professor? O argumento da meritocracia é um argumento completamente tautológico, né? O que se está dizendo é que se você ganha mais é porque isso se justifica precisamente dentro daqueles parâmetros. Então, isso aí analiticamente não tem valor nenhum. Existe toda uma série de estudos
extremamente interessantes a respeito do impacto da desigualdade sobre as condições de vida das pessoas, tanto a nível individual quanto a nível da coletividade. E, em geral, me parece absolutamente claro que desigualdade é ruim para a coesão social, desigualdade é ruim para a saúde pública, desigualdade é ruim em toda uma série de aspectos da vida social. O trabalho do Richard Wilkinson e da Kate Pickett, em particular, é muito, muito interessante sobre isso, muito instigante, e tem grandes literaturas a respeito disso, o próprio Piketty, o grupo dele, Lawrence Sayers, etc. Isso, a forma de se ver o nível ideal de desigualdade para uma sociedade, ou o nível desejável de desigualdade, depende dos seus valores. Se os seus valores se concentram na satisfação máxima dos seus próprios interesses pessoais, e se você está numa posição economicamente privilegiada, então é muito fácil se justificar o que existe aí fora. Se os seus valores se preocupam com o outro, se preocupam com a coletividade, se preocupam com a integração social, se preocupam em se ter uma sociedade onde efetivamente seria bom viver, então vai haver uma certa preocupação com a redistribuição, com a percepção da contribuição de cada um para o funcionamento, o bom funcionamento da sociedade. Em última instância, é um valor ético, que ou você tem ou você não tem, e é o mundo que a gente vive. Eu prefiro acreditar que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor de se viver. E eu acho que existem bons dados a respeito disso também, mostrando que são sociedades mais estáveis, mais seguras, mais prósperas, e que têm uma série de vantagens frente a sociedades extremamente desiguais. Uma última pergunta aqui, antes da gente passar para o Odilon e para o Pedro fazerem as suas considerações, professor. A pandemia ruiu estes orçamentos neoliberais, né? Por força. Não tinha como você continuar fazendo cortes e tendo que comprar medicamentos, respiradores e etc. neste momento. Os mais neoliberais acabaram percebendo, por exemplo, a importância da indústria instalada em determinados países. Isso aqui aconteceu, inclusive, no Brasil. Mas, tanto esta questão de política industrial aqui no Brasil, quanto a questão da restrição de orçamentos, a gente nem saiu ainda da pandemia, temos 80 mil mortos aqui, e já começa a se ouvir, não, olha, nós vamos ter que ser mais restritivo no próximo ano, o orçamento vai ter que apertar um pouco mais, tem que ser transitório parte desses gastos aqui. Como é que o professor avalia, como é que a gente pode fazer um diálogo, quais são os instrumentos de diálogo que a gente tem para mostrar para a população, que não vai entender de neoliberalismo, que estas políticas são, de fato, restritivas aos direitos que a Constituição de 88 colocou, que é saúde, educação, segurança e outros mais. Esse é um debate que realmente eu não vejo nessa forma em nenhum lugar. Essa obsessão quase que histérica no Brasil com o déficit público e a emenda constitucional do teto de déficit. É uma discussão absurda. Porque se tem uma coisa que ficou provado com a pandemia, como você indicou, é que o Estado pode emitir recursos e criar recursos, e isso é, evidentemente, um resgate desde Keynes. Se a economia está operando abaixo da capacidade, você pode criar recursos e pode fazer a economia funcionar a um nível mais alto de atividade voluntariamente. O Estado não é uma família, o Estado não é uma casa, o Estado não é um assalariado, o Estado cria moeda e isso faz toda a diferença. Então, a obsessão em se manter o limite do déficit público numa situação de pandemia, com uma depressão imensa, tanto da oferta quanto da demanda, é uma obsessão absolutamente injustificável. Ela tem uma motivação puramente ideológica, ela não se sustenta tecnicamente, ela vai tirar a legitimidade do processo político, porque as pessoas vão perceber, não só que outros países estão fazendo melhor e atingindo melhores resultados, as pessoas vão perceber que o governo não faz porque não quer. E se quisesse, não é só uma questão de resolver o problema da pandemia, poderia resolver também o problema da habitação, poderia resolver também o problema de transporte público, poderia resolver o problema da infraestrutura. Pode fazer sim e não faz porque não quer.
Então, pelo menos a gente coloca a discussão onde ela deve ficar. Não em mitos de déficit máximo, porque senão a hiperinflação vai acontecer amanhã, que não é realista, mas em torno das quais são as prioridades das políticas públicas. E agora vamos olhar a experiência dos países que obtiveram sucesso no controle da pandemia. O que foi que eles fizeram que o Brasil não está fazendo, ou que a Inglaterra não fez, ou que os Estados Unidos não estão fazendo? O que a gente pode aprender dessa experiência? E com uma certa humildade, e percebendo a dimensão do erro e as consequências para dezenas de milhares de pessoas que morreram desnecessariamente por causa das políticas públicas. Então, com um pouco de humildade, vamos retraçar os nossos passos aqui e fazer direito da próxima vez. Excelente, professor. Obrigado pelas suas respostas, sempre muito precisas e instigantes. Né? Companheiro Odilon, eu queria passar, então, para você a palavra para fazer aí uma intervenção com o professor, ao mesmo tempo em que agradeço o professor e agradeço também o Odilon, que participa comigo do desenvolvimento desse trabalho, Economia em Debate. Odilon, a palavra é sua aí para interagir com o professor. Parabéns, professor Alfredo, excelente a sua exposição, traz dados bastante concretos aí, desde quando começou a se desenvolver o neoliberalismo, as consequências que trouxeram para a sociedade humana e agora a crise que está estabelecida. E o que a gente vê primeiro, isso eu queria até refletir um pouco e pedir que você respondesse. Hoje, a grande questão é que os setores neoliberais, eles capturaram os meios de comunicação e a informação. Por exemplo, um pouco de experiência que eu tenho aí política, e já há muito tempo você pega, por exemplo, a Rede Globo, as grandes redes de comunicação, só entrevista o economista do mercado financeiro, mas nem a indústria tem espaço. A Fiesp tem um papel importantíssimo na história do país, aí. Nem os economistas da Fiesp são convidados para opinar. Tá? Aí você tem, por exemplo, a questão da Cambridge Analytica, toda essa ação que houve em relação ao Brexit, o Trump e o Bolsonaro aqui, que a oposição não percebeu isso. E aí você coloca isso que eu queria refletir um pouco, pedir para você colocar, que a ruptura disso, eu também comungo com você, é através de novas formas de ação política, que é a organização da sociedade. E nós estamos numa dificuldade muito grande em relação a isso. Você pega particularmente no Brasil, a organização sindical, do movimento social, está passando por um momento difícil. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, pela sua experiência internacional, de outros países, como é que você vê essa ação popular aí para poder enfrentar aí? Você vê isso que ainda vai levar muito tempo para que a sociedade encontre meios de enfrentar essa crise toda? Essa é a questão fundamental hoje em dia, eu acho. Eu estou com mais esperanças hoje do que eu tinha até pouco tempo atrás. Tem uma série de experiências importantes no momento. Você tem esse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que é a maior explosão social da história dos Estados Unidos, e que apareceu de uma maneira muito súbita e está absolutamente determinado, é um movimento muito forte. Teve, logo antes disso, a campanha do Bernie Sanders, que também teve, não ganhou as primárias, obviamente, mas teve sucessos muito importantes, particularmente entre os jovens. Houve o movimento do Jeremy Corbyn no Reino Unido. Não ganhou as eleições, mas mobilizou muita gente e teve um grande sucesso também nesse aspecto. Teve o Podemos na Espanha, teve o Syriza na Grécia, teve, com todos os limites de cada um desses, teve a experiência do PT no Brasil também. Não é questão de discutir as vantagens e desvantagens de cada uma dessas experiências, todas elas tiveram problemas bastante graves. Mas é que elas mostram a profundidade da insatisfação com o neoliberalismo, a capacidade de mobilização de massa em determinadas circunstâncias e a possibilidade de se fazer uma política positiva, uma política de esperança, uma política que não seja só de se criticar o que existe, se criticar o neoliberalismo, mas uma política propositiva. Esse é o tipo de sociedade que a gente quer. Eu acredito vivamente que você consegue
muita coisa, dizendo não ao que existe. Mas você só consegue fazer progresso mesmo e mobilizar as pessoas se você tem uma visão alternativa. Se você pode oferecer esperança de uma maneira concreta, uma visão plausível de um futuro alternativo para as pessoas. Eu acho que isso torna muito mais provável que elas se mobilizem e elas, de fato, tenham um investimento num processo político alternativo. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Uma coisa que o neoliberalismo fez foi matar a esperança. Eu acho que a gente tem hoje, ao redor do mundo, uma geração de jovens, que está mudando agora, mas até há pouco tempo atrás, uma geração de jovens muito desesperançada, e sem ver perspectivas de saída de uma situação que foi imposta a eles. Então, uma geração muito infeliz. Eu espero que o abalo, a crise de 2008, continuando, dessa pandemia agora, e a ameaça da crise climática e dos impactos da crise ambiental, de fato, mobilizem radicalmente as pessoas, particularmente os mais jovens. Se isso não for um saldo positivo dessa pandemia, então, realmente, acho que a humanidade, enquanto espécie, nesse planeta, vai ficar com uma perspectiva muito difícil de sobrevivência. Então, que essa pandemia seja um ensaio geral para que a gente aprenda a mobilizar recursos e mobilizar instituições para tratar da crise climática. Se a gente não fizer isso, dificilmente, eu acho, se chega ao final desse século. Pelo menos essa é a opinião dos meus colegas que trabalham no tema. Eu não trabalho, mas os meus colegas têm estado muito pessimistas com a rapidez da deteriora do meio ambiente a nível global. Então, vamos tentar tirar alguma coisa positiva disso, ter uma política de esperança, de conversão verde da base econômica do planeta Terra. Se a gente não fizer isso, nós estamos com um problema sério. Bom, o presidente Pedro está aqui conosco. Odilon, não sei se você quer fazer mais um comentário sobre a fala dele, não? Estou satisfeito. Parabéns aí novamente. Excelente. Maravilha. Presidente Pedro, então a palavra é sua. Eu agradeço a sua presença e participação também aqui e pode comentar. Parabéns, professor Alfredo Saad. Muito obrigado. Agradeço em nome do Sindicato dos Economistas, do qual sou presidente, e também do Conselho Regional de Economia de São Paulo, do qual sou vice-presidente. Eu acho que tudo isso que foi falado é muito bom e uma excelente reflexão, até porque nós não temos muito essa reflexão por aqui, né? Sinto eu que, quando falamos sobre essas questões, talvez se percebam divisões maiores do que formas de unir. E eu acho que a união não faz só açúcar, né? Na época que você saiu do Brasil, ainda existia a união para fazer açúcar, né? Mas faz realmente a diferença. Açúcar união, exato. E eu estava justamente para perguntar isso que o Odilon perguntou, quem é que amarra o guizo no rabo do gato? Porque alguém tem que amarrar, não pode ter só a ideia, tem que amarrar o guizo no rabo do gato para que o gato faça barulho e quando ele vier a gente se proteger, né? Eu acho que é isto. Tenho muita esperança. Tenho esperança desde que eu tinha 16, 15 anos. Já estou chegando nos 60 e continuo com esperança. Como dizia uma pessoa que muito me influenciou, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, temos que ir de esperança em esperança, porque se nós não tivermos esperança, a gente se conforma com o mundo do jeito que ele é, com as injustiças que ele tem, e não busca alternativas. Não que o capitalismo em si, de um modo geral, seja absolutamente inútil, não é isso, é que ele acaba sendo extremado em formas que é excludente por natureza, e a gente precisa preservar o que for bom e melhorar o que for interessante, dentro dessa sua perspectiva, me parece. Propondo novidades, propondo coisas que possam ser diferentes. Se nós não propusermos e não fizermos, vai ficar com o que tem, né? Muito obrigado, professor, desse seu tempo aí em Londres, e que seja bem recebido sempre no Corecon São Paulo, no Sindecon São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Professor, só para a gente encerrar, então, eu queria lhe agradecer de verdade, muito mesmo.
Foi uma honra para mim ter a sua participação aqui. Aprendemos muito, sem dúvida nenhuma. E o que é interessante, né? No limite, os neoliberais têm que entender, inclusive a título de um livro, que a gente está querendo salvar o capitalismo dos capitalistas. Se não for assim, nós vamos ter sérios problemas. Professor, então eu agradeço demais. Se quiser fazer uma consideração, uma última palavra, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado, Pedro, Odilon. Obrigado pelo convite. É muito bom para mim, muito importante ter esse contato com vocês. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Maravilha. Obrigadíssimo. Nós vamos, certamente eu vou lhe encaminhar um e-mail pedindo, então, a lista, a bibliografia, para quem quiser se aprofundar mais. Também vou colocar isso à disposição de quem assistiu a gente aqui, tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço e um ótimo almoço aí em Londres, quando for almoçar. Obrigado. Até mais. Tchau.